momento. A gente sempre fala isso daqui. O jogador ele tem que aproveitar o momento que ele tá bem. E o Matheus Araújo está vivendo esse momento. Eu acho que o Matheus Araújo pode ser essa peça. E no Fortaleza, eu cito o Mailton pelo desempenho. Muito embora, do estilo de jogo do Fortaleza, o Mailton não seja aquele cara que finaliza mais. Ele é mais o cara que dá assistência. Mas eu cito o Mailton porque ele tem sido o principal criador de oportunidades do clube. Com cruzamento, tentando entrar na grande área em diagonal. Então acho que o Mailton pode ser essa peça de diferencial para o Fortaleza. Mailton do lado do Fortaleza e Matheus Araújo do lado do Ceará, apontou o Breno Rebouças. WB, o clássico, mesmo quando ele não é realizado nas condições ideais, no momento ideal, ele pode ser definido por um jogador. Por um cara que na individualidade, que num lance de inspiração, num lance solo, consegue encontrar espaços, realizar uma jogada e definir a parada. Você, ao longo das suas mais de 6 décadas de rádio, são quase 6 décadas, né? Um pouquinho mais. Um pouquinho, Tomás. Agora, oficialmente, somente no próximo ano. Próximo ano, 6 décadas. Próximo ano, 6 décadas. 60 anos 6 décadas. nesse ramo. Então, incontáveis clássicos rei você já acompanhou. E com certeza você já viu vários deles sendo decididos na individualidade. No talento, naquele cara que realmente assume a responsabilidade em jogo grande. Não é todo jogador que aparece em jogo grande. Você vê hoje no Ceará e no Fortaleza jogadores ou algum personagem, pelo menos um em cada time, que possa ter essa capacidade? Se o Galeano ainda estivesse no Ceará, eu diria Galeano. Herói provável. O herói provável. De improvável, ele passou para provável. É porque você sabe perfeitamente que nesses momentos existem os heróis improváveis. Verdade. Aqueles que roubam a cena. Aqueles que não sendo, né? Assim, ou aquele que não sendo o artista principal, ele acaba como coadjuvante, roubando a cena para ele. Isso é muito comum no futebol. Quem não se lembra de uma decisão carioca que o Vasco ganhou do Flamengo com um gol de cocada? A partir do nome você já entendeu, né? Cocada. Cocada. Entrou em 3 minutos, fez o gol, ainda foi expulso. Fez o gol, ainda foi expulso. Em 3 minutos. Depois disso, nunca mais se ouviu falar do Cocada. O Viola, quando estreou pelo Corinthians, meninote, acho que era contra o Palmeiras. E aí só se falava do jogo e tal. Aí o Viola foi lá e fez gol. E foi realmente o destaque da partida. Geralmente acontece assim. Hoje, realmente, eu diria que Ceará e Fortaleza não tem mais aqueles grandes nomes em que você possa apostar. Eu vou apostar em Mozart. Eu vou apostar em Gildo. Eu vou apostar em Magno Alves. Não é? Eu vou apostar em jogadores desse tipo. Eles não estão mais defendendo o nosso futebol. Esse menino Matheus Araújo vem fazendo gols. Tem chegado na hora certa para concluir. Mas não é o goleador, não é? Ele não veste, ele não é aquele tipo do goleador implacável, o homem da posição. Não, não é. Não é, absolutamente não é. E no time do Fortaleza também não. Tem o Barreiro, né? Barreiro tem marcado mais de pênalti. Se ele decidir o jogo, não será novidade nenhuma. Barreiro porque ele fez gol no último clássico. pois é, ele tá ali para fazer gol. Mas eu diria que herói improvável, não. Provável pode ser um menino que vem fazendo gol ou um Barreiro que já é acostumado a fazer gol. Eu acho que é desse jeito que a gente pode dizer de maneira antecipada. É o que me deu na telha. Agora, você falou um termo aí que eu achei muito interessante, WB, de herói improvável. E o clássico, ele também tem essa capacidade de conseguir tornar jogadores maiores. Ele consegue pegar jogadores, se a gente tá falando de um momento que tem jogadores que não estão em alta, mas o cara que vai bem no clássico, ele consegue virar essa chave. E tem jogadores que ficam marcados por lances num clássico, inclusive. Basta lembrar, por exemplo, Cassiano no Fortaleza ganhou até música. A passagem do Cassiano no Fortaleza, se você for pegar no geral... Foi só aquilo.
foi aquilo. Mas- e acabou. Mas é eu um tô- aquilo, né, Exato, meu que amigo? o torcedor coloca o Cassiano numa prateleira de ídolo por conta de um gol. Por conta de por um isso que gol. é por isso que quando a gente... Mas foi o gol, né, Breno? Exato. É por isso que quando a gente discutiu aqui já algumas vezes sobre fulano é ídolo de um time, mas não é. Não é porque não tem título. O que define o ídolo não é se ele tem título, não é o alguns número de momentos, partidas que né? ele jogou. O que define o ídolo é a identificação e a sensação que o torcedor tem para com ele. Por isso que tem ídolo por causa de um gol, tem ídolo por causa de número de partidas que não ganhou título nenhum, tem ídolo por N coisas. Só não tem ídolo por ser ruim demais. A Né? idolatria, ela vai de uma identificação. É o torcedor olhar para aquele cara e considerar ele ídolo. É por isso que muitas vezes que a gente debate, o pessoal fala assim, mas fulano e tal não ganhou nada, como é que ele é ídolo? Não é isso só que faz um ídolo. Eu acho que quem diz que é ídolo não é o torcedor e é uma coisa mais de identificação. E o clássico, ele é muito importante pra isso também, por exemplo. Claro. A gente falou aqui no caso do Cassiano, mas um cara que ídolo do Ceará é incontestável e óbvio que ídolo por outras coisas também, mas um dos aspectos é isso que o Breno falou. O desempenho em clássicos. Sérgio Alves. É o Carrasco. Claro. É o Carrasco porque ele tinha essa marca de quando jogava contra o Fortaleza, ia lá e fazia gol. Gildo Fernandes de Oliveira, que é o maior goleador do Ceará em toda a sua história. Não tinha negócio de clássico, de time, de jogo pequeno, regular, bom. O Gildo chegava lá e marcava. Então, toda aquela expectativa formada durante a semana que antecedia o jogo, em todos os lugares, nas pequenas oficinas, nas praças, nos bares. Eu me lembro que o povo só respirava Gildo. Eu já contei, inclusive, a história da minha viagem do Crato, quando eu fugi de casa, garoto rebelde. Levei uma pisola quando voltei, viu? Peguei o trem de madrugada, vou pra Fortaleza. Se bata comeu. Vou ver de A perto sola o bem futebol. Solazinha rasa, menino. Como doeu, mas eu nem liguei, tá compreendendo? E aí, eu vinha dentro do trem, de vagão em vagão, naquela viagem. Tempo bom. Era desconfortável, mas era bom, sabe? Quando você chegava no restaurante, tinha na época um refrigerante que eu preferia. Caravelho não tinha ainda quando não, eu, né? quando eu bebo esse refrigerante, Tivesse eu sinto o gosto de infância. Ei. Posso falar não? Porque aí depois vamos falar. Mas É vai, aquele vai. que tem um gosto lobo de mordendo uma... infância. Não, é não. Ele é de uva. É de uva. Ah, de uva. Já sei. Já que você sabe. repete, né? Ele repete. Olha, mas eu quero dizer o seguinte, isso foi... Isso não tem mais, não. ó. Pois é, tem sim. Só tem. A hora você não tem. Tem, não tem ligeira. Mas olha, Mas eu vinha no trem, foi a primeira vez que eu passei a olhar o futebol, sabe? A alma do futebol, o que acontece além como é que a gente foi parar da no trem? disputa. Eu tô falando de um artilheiro, rapaz. Sim. Nós estamos falando de um do artilheiro no artilheiro. clássico. É porque a gente se perdeu Os heróis aqui. improváveis A gente se porque perdeu. você e os grandes artilheiros. Tá. Nós estamos aqui para conversar. Não, é porque a gente acabou se Foi eu que perdendo me no meio da perdi, foi. história. Nós a nos gente se perdemos, nós somos Porque os do nada perdidos. tava falando de um trem, da peia que você Pois é, levou, Mas da hoje viagem. o aí Chico eu- César disse que às vezes é bom se perder pra se achar de novo, né? Pois é, perfeitamente. Pois é, eu me mandei de lá, não foi só nesse dia, não. Teve jogo de time de fora que eu vi, o Fortaleza jogando, Croinha quando entraram em campo, sabe? Croinha. A torcida chegou. Eu acho que ele é o "Oh". artilheiro da história do clube. né? Não, foi Geraldo de Saravá, eu acho. Saravá, então Croinha foi o segundo. Croinha não tá muito perto, não. Mas o Croinha, ele tinha carisma. Ele tinha um carisma. Eu me lembro que quando ele entrava em campo assim, era um peso, sabe? O ídolo, ele pesava. Ele tinha, assim, uma força. Uma aura. Espírito. Era. Pois bem, e dentro do trem o povo só falava, aí é Gildo. Aí é Gildo, meu filho. Tu vai ver, Gildo. E depois eu pensando, quando eu fui pro estádio, eu ficava na casa de um amigo mecânico ali no Parque Araxá, eu menino, garotinho, eu era lindo, rapaz. Eu era bonito, sinceramente falando. Pois bem, e eu dizendo assim, e eu passei a fazer, e se Gildo não fizer nenhum gol amanhã, o que é que aquele pessoal do trem vai dizer? Menino lindo! Entendeu? Pois não é que ele chegava lá e fazia, hein? Chegava lá e fazia. Aí você pagava o ingresso, né? O grande artilheiro, o craque, essas coisas. Isso é o outro lado do futebol. É a alma do futebol, meu Só a amigo. título de alma. curiosidade, o Croinha ele é o sexto maior artilheiro, o Isso. Geraldino Saravá é o maior artilheiro, seguido do Clodoaldo, Rinaldo, Hamilton Melo, Moésio Gomes, aí vem o Croinha. Clodoaldo é outro que ficou Cara, muito o Clodoaldo- marcado pelo desempenho dele Mas no, olha, no clássico, né? e o Cara, Clodo- e quando o pegava o Clodoaldo? Ceará era incrível. E o Clodoaldo, que chamava a atenção, não era só que ele fazia gols, era a maneira como ele fazia os gols.
era de uma... Ele tinha uma facilidade pra fazer gol de cobertura. Olha. E o cara não conseguia... Macho, você não acha quem faça gol de cobertura igual ele O fazia. Clodoaldo, eu cansei de ver o Clodoaldo fazer gol de cobertura com o goleiro debaixo das traves. Debaixo da trave. O Era goleiro, incrível. o goleiro não tava adiantado, Não, fora não, da pequena exatamente. área. Ele tava praticamente embaixo da trave. O Clodoaldo dava um jeito. Fora que ele passava pelos marcadores, parecia que ele deslizava entre os caras. Era um negócio impressionante. Rapaz, eu foi rir de um goleiro, onde foi no interior do Piauí. Esse jogo nós fomos transmitir, rapaz. Naquele tempo, uma precariedade danada para fazer futebol. Por linha. Transmitindo. Pois é, rapaz. Rapaz, eu ri tanto. Esse Clodoaldo fez um gol, rapaz, de fora da área, olha, por cobertura, o goleiro desesperado. Um negócio impressionante. Mas os números do Clodoaldo foram pequenos. Né? Porque o Clodoaldo, você sabe por que o Clodoaldo é carismático? Ele é visto assim de uma maneira especial? Porque ele foi um jogador especial. Ele foi uma figura. Ele foi um ser humano que desperdiçou o talento dele. O Clodoaldo só jogou aqui. Ele foi um jogador doméstico. O Clodoaldo poderia ter sido um dos maiores Exato. nomes do futebol. Ele já é, Se na o verdade, Clodoaldo- mas ter brilhado Brasil, mundo Com afora. o talento dele, se o Clodoaldo jogasse hoje em dia, o pessoal armava um caminhão de dinheiro nos pés dele. Olha, o Ora, Clodoaldo, Mas era um caminhão mesmo. Né? eu conheci Clodoaldo menino velho. Menino velho de jogar na partida preliminar do Fortaleza pelo time de baixo, certo? Eu vi Clodoaldo, levava Clodoaldo para a TVC para entrevistar. Ele mal falava. Depois que ele ficou mascarado, que ele subiu, como mandei chamar, ele disse, rapaz, eu tô em dificuldade, ele quer, né? Entendeu, o Clodô? Então eu acompanhei o Clodô. E o Clodô é o seguinte, o Clodô chamou a atenção pela vida que ele levou também. O Clodoaldo jogar futebol, para ele, não era um divertimento único. Você sabe qual é o grande divertimento de Clodoaldo? Curtir a vida, dançar. Ora, meu amigo, ele precisava de espaço para respirar outros alimentos. O alimento dele não era só jogar futebol. Era a música, era a dança, era a vida que ele levava. A boemia velha e gostosíssima boemia. Aí muita gente diz, perdeu tudo, podia ter sido nada. Bacana foi a vida que ele levou, do jeito que ele gostou, Mas a vida que ele celebrou. Não, isso é com que é certeza. importante, porque sob o ponto de Mas vista ele material... ele poderia sim, ter ido ainda mais além. mais além, ter jogado mais. Craque. Ter jogado mais. Perguntar quem foi o maior que eu vi jogar. O WB já viu muito mais, mas o Breno a gente tem uma idade assim similar. O Glauber também vocês tem a são os lataria um garotinhos, pouco né? mais velho. Mas Eu tenho medo de vocês terem uma qualquer luxo. Mas que eu Sinceramente. vi jogar aqui no futebol cearense, o maior craque que eu vi, Clodoaldo. É. E do lado do Ceará, Magno Alves. Eu concordo com você. Eu assino embaixo. Dos que eu vi, tá? Eu sei que o Wilton deve ter visto N outros craques, Muitos. mas dos que eu vi, eu acho que Clodoaldo pelo Fortaleza e Magno Alves pelo Ceará. E outra coisa, alguns tiveram um enorme tempo de atuação. Outros tiveram uma passagem muito rápida. Mas mesmo assim deixaram, né? Esses deixaram as suas marcas. Eu vi Hamilton Melo. Hamilton Melo jogando. Hamilton Melo, Para mim, todo mundo o diz maior que foi o jogador maior, né? cearense. Mas jogador cearense. Escolheram, qual é o cearense? Qual Só é? vi vídeos, Eu digo, não vi ao olha, vivo. não, jogava muito. Todo mundo fala que era E craque. outra coisa, e dentro de campo, ele sabia até admirar a jogada dos outros, sabe? O Hamilton era um observador. Eu gosto dessas pessoas assim, porque você sabe que a arte, né? A beleza está dentro do nosso cérebro. É o que a gente vê, entendeu? É o que a gente vê. Então o Hamilton era muito bom jogador. Com as duas, aqui na direitinha ou aqui na esquerda, ele tinha aquele drible da vaca, né? Que ele ameaçava pra lá, pra cá, pra lá e pra cá. Quando ele pegava na lateral de campo, aí era desemprego, entendeu? Mas eu vi muitos jogadores extraordinários. Zé Eduardo foi um, certo? Zé Eduardo. O Gildo foi outro. Esse Magno Alves, um dos maiores, sem sombra de dúvidas. Que jogadorzaço! Porque eu vou dizer uma coisa, eu nunca vi um negócio daquele. Aquele Magno, rapaz, com aquela bola lançada na área que ele pegava de pé esquerdo, do jeito que ela vinha. Pimba. E com facilidade, né? E categoria. Ele tinha categoria. Parecia ser fácil aquilo que ele fazia. Então eu gosto desse tipo de jogador. E vi muitos jogadores. Luiz Casa de Juazeiro, eu vi muitos grandes jogadores. Muitos grandes jogadores. Casa tinha um meia esquerda. Bom demais. Que também não quis, jogou no Fortaleza. Luiz Francisco. Esse gostava muito de comemorar. E daqui foi parar no Tiradentes. Estava parado no Tiradentes. Quando o Dote,
que jogou também aqui pelo Ceará, do Crato, o levou para o time do Ricardo. Ele era considerado o Gerson Negro do Sertão. Canhotinha, botava onde queria, sabe? Tornava o futebol fácil. Eu tive a felicidade de ver esses jogadores notáveis. Jogadores nossos. Valores nossos. Arthur Massa. jogava muita bola. Muito bom. Arthur tinha muita categoria. Era zagueiro, volante. Era realmente o que você quisesse. Pedro Show de Basílio. que recordações. Se for aqui, a gente vai até amanhã. Sim, todo de Ceará e Se for aqui, a gente Fortaleza. vai até amanhã. Todos eles estiveram envolvidos, né? Muita gente boa, né? É, muita gente boa. muita gente Muitas boas jogava lembranças, demais. WB. Muito legal esse nosso primeiro bloco aqui sobre Clássico Rei, sobre a história, resgate histórico. Falamos de ídolos, de jogadores que brilharam no Clássico Rei, que brilharam em Ceará, que brilharam em Fortaleza. A gente vai pro intervalo rapidinho. Na volta, a gente vem com o factual, a gente vem com as notícias quentes do momento, preparação.